Gente, boa noite, bem-vindos ao nosso primeiro trabalho aí assíncrono. Estamos aqui no eixo de apoio andragógico para matemática, né? Um trabalho EAD. Meu nome é Shizu e não temos assessoria hoje. E esse é um trabalho desse semestre aí com vocês. Novamente, bem-vindos, sintam-se abraçados, né, e muito queridos, né? Eu adoro muito esse trabalho. E, gente, é uma grande oportunidade vocês terem essa base matemática que não foi conquistada no ensino básico. Abracem e aproveitem essa oportunidade. E cobrem aqui desse japonês aqui, por favor, hein? A autonomia é o grande objetivo da educação básica no Brasil, desde ante a última reforma aí de 2017. Então, a educação básica no Brasil estava perseguindo a autonomia. E se vocês olharem aí para a história de vocês, vocês vão perceber que esse objetivo, ele infelizmente não foi alcançado. Então, a gente pode ter autonomia em algumas coisas, mas a gente deveria ter autonomia em muitas dimensões. Mais adiante a gente vai falar de quantas. Então, por exemplo, uma autonomia que é uma grande dificuldade é a autonomia no trabalho de matemática. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade e tentar obter e aprender essa essa aprendizagem em matemática, dessa matemática básica que a gente começa a revisar na aula de hoje. Gente, ó, em 2017, a educação básica no Brasil, ela passa a mirar a educação integral. E quando ela fala da educação integral, é um grande avanço aí à versão anterior. Esse projeto começa em 2017 e ele é assinado em 2018. Então, a nossa lei de diretrizes e bases da educação no Brasil, ela recebe essa emenda aí em relação ao desafio da educação integral. Isso precisa estar sendo perseguido por cada um de nós, pelas famílias, pelo coletivo, e a gente precisa estar tentando se formar por inteiro. Vamos lá. Então, vocês precisam ser protagonistas. Então, se eu falar do aluno A, com certeza ele é o protagonista da história dele. Se eu falar do aluno B, com certeza ele é o protagonista da história dele. Se sobre o aluno A fizerem um filme, escreverem um livro, com certeza o protagonista do livro é o aluno A. Da mesma forma, se fizerem um livro, um filme do aluno B, o que acontece? O protagonista é o aluno A, é o aluno B. Mas, o que acontece? Pode ser que um ator coadjuvante dessa história ele possa estar fazendo muita sombra para esse protagonismo. A gente vai precisar, de repente, de muito apoio para uma situação A, B, C, D, e por causa desse apoio, esse protagonismo, ele fica um pouco escondido. Se a gente rever a nossa história agora, será que a gente não ficou dependente de algumas pessoas e essas pessoas estão fazendo sombra para a nossa história? A gente precisa o quê? Assumir esse protagonismo. Então, antes da promulgação dessa emenda de lei, que aconteceu? A gente tinha o quê? A palavra autônomo, ela continua, mas agora a gente está falando do protagonista. Quando a gente fala do protagonista, a gente continua falando da autonomia, mas aí a gente está falando de um personagem principal de uma história. Isso precisa ser perseguido por todos os cidadãos do Brasil. Então, essa é a primeira premissa. Próxima premissa. Formação. A gente precisa o quê? Ficar em formação de forma contínua e sempre. Às vezes a gente entra na escola,
né, começa a cursar a escola e geralmente muitas pessoas não gostam daquele ambiente escolar e não veem a hora de terminar a escola. Para quê? Para que nunca mais tenham que estudar. Mas, gente, ó, isso é um grande tiro no pé. A gente precisa estar se formando continuamente. Então, a pessoa que gosta do que faz, ela sempre vai perseguir aquilo para tornar melhor o que ela faz. Um exemplo muito básico no Brasil é dentro da música. Então, a gente tem aí muitos músicos com 80 anos de idade que eles não querem parar de produzir música. Eles querem continuar produzindo música e eles não deixam de aproveitar a oportunidade para estudar e aprender, para que eles possam estar amanhã melhor que hoje. E essa formação deve ser de todos nós, em todos os campos, principalmente se a gente persegue aquilo que a gente quer, quando a gente persegue o nosso sonho, quando a gente persegue aquilo que é o nosso objetivo. Então vamos lá. Terceira premissa: cooperação. O ser humano é um ser relacional. Mesmo que a gente tenha aí alguns exemplos de eremitas, de monges se escondendo aí do mundo, o que que acontece? A gente é um ser relacional, naturalmente relacional. Basta contar aquela história de uma criança que é abandonada na selva. Essa criança abandonada na selva, se ela não for adotada, ela vem a falecer. Ela morre, ela bate as botas, porque ela é totalmente dependente. Diferente de um cavalinho que, quando ele sai do útero da mãe, ele já sai galopando, trotando, e ele tem independência aí para estar buscando aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer. Mas o ser humano, ele é totalmente dependente. Então a gente tem histórias reais que depois foram transformadas em histórias de ficção, mas essas histórias de ficção, elas são baseadas em fatos reais. Por exemplo, a história das meninas lobas na Índia. Gêmeas, elas foram abandonadas na floresta. E se elas não tivessem sido adotadas, elas teriam morrido. As meninas lobas, elas foram adotadas por uma matilha de lobos. Nessa matilha de lobos, elas foram alimentadas, protegidas e elas se formaram no quê? Se tornaram lobas. Elas foram encontradas com mais ou menos 18 anos de idade e tinham todos os traquejos aí de animais, de lobos. Isso é fato, isso aconteceu. Depois vira a história do Mowgli, por exemplo. Depois a gente tem a história do menino macaco. Também é abandonado na selva, e se ele não fosse adotado por uma família de chimpanzés, esse menino ele teria falecido. Então, essa família de chimpanzés o alimenta, o protege e o forma. E aí, nesse trabalho cooperativo, ele vai se tornando um macaco, o homem macaco, que depois vira a história do Tarzan. Uma história mais recente, de 2005, é da menina cachorra, uma cadelinha mesmo. Ela foi abandonada pela família na casa dela para morrer. Mas aí dentro da casa tinha uma família de cachorros. O que que acontece? Essa família de cachorros adota essa menina. Depois de alguns anos, 5 anos mais ou menos, essa menina é encontrada nessa casa. E o que que acontece? Ela tem todos os traquejos de ser um pequeno animal. Então, nós somos relacionais. Se essa cooperação ela não acontece, a gente vem a falecer. Então, é importante que aconteça. E dentro de uma sala de aula, a gente precisa desenvolver essa
cooperação. E isso só potencializa a nossa política do ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando se agirmos dessa forma. Então, quando eu quero me formar de forma inteira, eu também preciso ser um ser cooperativo. Depois, a gente precisa estar buscando ser melhor amanhã do que hoje. Pode ser que o ritmo de cada um aí seja mais lento. Acho que o meu ritmo não é acelerado. Acho que eu me torno aí um pouco melhor com uma certa vagarosidade. E, de repente, outras pessoas conseguem ter essa excelência num ritmo melhor. Mas todos nós devemos tentar buscar o quê? Ser melhor hoje do que ontem, ser melhor amanhã do que hoje. E com isso a gente vai o quê? Buscando a excelência enquanto ser humano nessa formação integral. E a última dimensão é o do multiplicar. Ninguém aqui está querendo ser professor, né? A não ser o pessoal de pedagogia, o pessoal de educação física, mas esses colegas, eles, por força de profissão, são multiplicadores. Eles aprendem e multiplicam aquilo que eles aprendem. Agora, os outros profissionais, eles podem represar essa informação, mas se cada um de nós, independentemente da área que estiver assumindo, se tornar um multiplicador, o que que acontece? Eu tenho uma informação e eu não represo essa informação. Eu passo e desenvolvo essa informação para outras pessoas. E dessa forma, a gente vai se potencializando. Mais adiante, a gente vai ver aí uma pirâmide de aprendizagem. E aí espero que fique mais claro. Nessa aula hoje mesmo, aí, nesses vídeos aí, o último vídeo, ele vai estar falando sobre essa pirâmide da aprendizagem. Virando a página aqui, a gente termina essa primeira parte desse vídeo aqui e não deixem de fazer uma avaliação. Todo vídeo que eu faço uma produção, esse vídeo ele sobe primeiro para o YouTube, depois ele vai pelo QMágico. E lá no QMágico vocês têm acesso ao vídeo e podem ver e rever, não é, esse trabalho. Mas o que eu peço para vocês? Que esse trabalho ele seja visto também lá no YouTube. E visto lá no YouTube, não deixem de avaliar, né? Não deixem de criticar. De repente, foi bom por isso, foi ruim por aquilo, faltou alguma coisa. E isso ajuda esse japonês aqui, num próximo trabalho, a ser um pouquinho melhor. Então é isso, muito obrigado, bem-vindos. Até o próximo vídeo e boa aula para todos, bom curso à distância e a gente vai se ajudando. Toda terça-feira, 19h30, a gente tem aí a aula presencial. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.